Estamos no seminário Visão do Céu, e o grande objetivo dessas palavras é fazer com que a gente realmente veja se a gente está caminhando na visão do céu, se nós realmente estamos fundamentados numa visão que vem do céu, para que a gente faça uma avaliação, uma autoanálise crítica de como estão os nossos fundamentos, as nossas bases, as nossas conexões, tudo aquilo que é de fundamental importância para a gente implementar uma visão do céu através das nossas vidas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido. 2 Reis, capítulo 18. Vamos construir uma ideia nessa noite. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3. Depois a gente passa para um outro versículo, amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo o que fizera quem? Davi, seu pai. Queridos, uma das coisas interessantes que você precisa perceber aqui é que no versículo 1, genealogicamente, a Bíblia nos faz referência à paternidade biológica, fisiológica de Ezequias, citando Acás, e logo em seguida faz referência a uma paternidade geracional, que é a paternidade de Davi, um dos seus antecedentes da tribo de Judá. Agora pula comigo lá para 2 Reis capítulo 20, e a gente vai dar uma lida em alguns versículos a partir do versículo 1. Eu gostaria que você acompanhasse comigo com um pouquinho de atenção, amém? Diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, eu peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Repita comigo: Deus de Davi. Ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria eu te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor a quem? A Davi, o meu servo. E disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia eu subirei da casa do Senhor? E respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, mas antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de quem? De Acás. Até aqui. Curve a sua cabeça. Pai de graça, eu te louvo por essa palavra. E eu também te louvo pelo privilégio, Senhor, de nós ouvirmos a tua voz. Senhor, nós queremos valorizar, engrandecer a oportunidade que estamos tendo de ter acesso a essa riqueza, a esse tesouro.
Mas mais do que ouvir a Tua palavra, Senhor, nos leva a pôr em prática o que nós estamos ouvindo. Nós não queremos ser tal qual Tiago escreve, aquele homem que realmente chega diante do espelho e depois não se lembra mais do que viu, porque somente ouve, mas não põe em prática aquilo que ouviu. Mas nós queremos receber no nosso coração, que essa palavra encontre guarida, encontre morada no nosso espírito e que transforme a nossa vida. Nós não queremos ter acesso a uma nova filosofia de vida, nós não queremos ter acesso a uma nova pregação do Evangelho, nós não queremos ter acesso a qualquer tipo de modismo gospel, mas nós queremos ter a compreensão daquela revelação que vem do Teu coração. Nós queremos caminhar, Senhor, segundo os Teus desígnios e propósitos eternos. Revela-nos, Senhor, quem nós somos, para onde nós iremos, dentro do Teu propósito. E é por isso que nós estamos aqui. Senhor, nós temos a intenção de agradar o Teu coração. Nós queremos fazer a Tua vontade. E é por isso que nós te pedimos, sê conosco, em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo, uma nova oportunidade. E aí eu pergunto para você, uma nova oportunidade para quê? Nós temos pedido tantas novas oportunidades para dar cabo ou finalização a tantos projetos inacabados da nossa vida. Nós temos pedido tantas oportunidades novas para o Senhor abrir portas privilegiadas para a gente instituir a vontade dEle, mas será que fazendo uma avaliação profunda da nossa intenção e da nossa motivação, nós estamos realmente buscando fazer a vontade de Deus ou nós queremos realizar a nossa vontade? Por que nós pedimos uma nova oportunidade? Por que nós clamamos, suplicamos, pedimos aos céus que o Senhor nos conceda um novo tempo, um novo ciclo, uma nova etapa? Que aquele tempo no nosso calendário humano, no Cronos, ele se encerre e um tempo kairos, um tempo de visitação, um tempo profético do Senhor na nossa vida comece a acontecer. Mas para quê? Qual é a finalidade disso? Será que é somente para realizarmos os nossos feitos, os nossos desejos, a nossa vontade, ou para cumprir o propósito eterno de Deus? Aonde está a nossa intenção? Aonde está a nossa motivação? Com que coração nós temos pedido uma nova chance para Deus? Queridos, aqui fala de um rei chamado Ezequias, que construiu uma vida de adoração integral diante de Deus. Ele pega um reino totalmente destruído, sob influências terríveis de Jezabel, e é incrível que nós estávamos lendo isso, e ali no capítulo em que conta a história de que Jezabel ela cai da janela, empurrada pelos eunucos, aqueles mesmos que foram escravizados por ela e se transformaram em seres improdutivos e inférteis, são esses que foram vítimas dela, que a empurram da janela, mesmo que ela pinte os olhos e esteja na janela de alguma maneira tentando alterar a visão, ela cai do lugar de controle, ela cai do lugar de governo, ela cai do lugar de manipulação, e de repente ali Jeú pensa, não, nós temos que sepultá-la porque ela é filha de rei, nós vamos voltar até ali, e nós vamos pegar o seu corpo, e nós vamos dar a honraria devida, e quando ele volta ali, os cães têm comido, se alimentado do corpo dela, e só está ali o esqueleto, as caveiras, a palma das mãos e os pés, e é uma história terrível, abominável o que está acontecendo com aquela mulher, que fez coisas terríveis diante de Deus, mas uma das coisas é que o seu sangue salpica as paredes e os cavalos. Você já ouviu falar disso? Profeticamente isso significa que tudo aquilo que é salpicado pelo sangue passa a ser o quê? Consagrado. Então a estrutura estava consagrada, as paredes estavam consagradas, e os cavalos, que representam ministérios, a força do braço, aquilo que pode dar resultado humano a curto prazo, também estava sendo consagrado. Mas por que eu estou falando isso? Porque aquela nação, ela estava o que? Contaminada por idolatria, paganismo, imoralidade, sensualidade, manipulação. Coisas terríveis mesmo aconteceram naquela nação. E aí, esse rei, ele começa a colocar algumas coisas das antigas gerações, inclusive de seu pai Acás, que foi um rei terrível. Ele começa a colocar tudo no eixo, ele começa a trazer tudo para o trilho. E ele começa realmente entendendo que ele nasce com um propósito. Repita assim comigo: nascer com um propósito. Todos os personagens bíblicos, quando eles nasciam, eles eram
de certa forma, batizados com nomes redentivos. Eles recebiam nomes que, de alguma maneira, resumiam toda a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter, e iriam construir uma história diante de Deus. Alguns personagens bíblicos, eles não são somente personagens para aquele tempo, mas eles são realmente alguns oráculos proféticos de algumas figuras que nós vamos encontrando no reino de Deus de uma forma didática, pedagógica, por toda a história. Quantos entendem isso? Amém. Mas aqui também era importante, dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, não somente como você nascia, mas como você morria. A conclusão desse propósito, a forma com que você era sepultado, a maneira com que você recebia as honrarias, aquilo que você tinha deixado escrito, formado, fomentado através da sua vida. E esse homem, ele tinha nascido com o propósito, e agora ele recebe uma palavra profética, uma visita do profeta Isaías dizendo: você vai morrer. E ele olha para tudo que ele ainda tem por fazer. Ele olha para os futuros planos, para os futuros projetos, para as ideologias, para tudo aquilo que ele sonhou, que ele teve esperança, que ele alimentou. E ele disse: meu Deus, eu não vou ter tempo para terminar e para concluir tudo isso. Quantas coisas eu ainda poderia fazer, quantas coisas eu ainda poderia realizar, quantos feitos eu poderia ainda dar cabo. E ele começa a se desesperar, e ele começa a negociar com Deus. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus sabe o momento certo de começar algo e de terminar algo. Deus sabe exatamente o momento certo de começar e de iniciar alguma coisa e de concluir e terminar. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ou seja, Deus é um Deus de conclusões, Deus é um Deus de acabamento, Deus é um Deus de finalizações. E por isso nós precisamos entender que algumas coisas na nossa vida, elas não têm pontos finais, porque elas ainda são uma vírgula na eternidade. Nós ainda não concluímos, nós ainda não demos cabo, a gente ainda não deu a finalização devida. E portanto, nós estamos trabalhando. Agora eu pergunto, nós temos tido uma visão e uma mentalidade eterna? Nós estamos tendo uma visão e uma mentalidade coletiva? Nós temos tido uma visão e uma mentalidade corporativa? Nós temos tido uma visão geracional? Por que eu tenho falado essas palavras para você? Por quê? Porque você não pode estar preocupado somente com o seu próprio umbigo, somente com o tempo que você está vivendo, com seus feitos, com as suas realizações, com seus resultados. Porque a visão que Deus vai estabelecer na sua vida, ela é uma visão coletiva, ou seja, você vai ser usado por Deus para destravar e desbloquear coisas na vida de muitas pessoas. Ela é também uma visão corporativa. Por quê? Porque inevitavelmente o reino de Deus, o corpo de Cristo, os seus membros, eles vão ser beneficiados ou prejudicados de acordo com as suas atitudes, com o seu comportamento. E por isso ela precisa ser uma visão geracional. Porque de alguém você deve ter recebido algum legado e alguma herança, e para alguém você vai ter que transferir esse bastão. E aí eu pergunto, você tem pensado somente no seu tempo? Somente em colocar pontos finais naquilo que você tem desenvolvido? Ou você ainda tem a ideia de que você é uma vírgula num tempo, quando comparado a toda uma eternidade trabalhada por Deus? Queridos, Deus ele não se move no nosso tempo, Deus ele se move em algo chamado eternidade. O nosso relógio não alcança esse lugar. Por isso que alguns de nós vão entender fendas proféticas no tempo, e vão baixar os projetos e os decretos do céu, vão entender esse propósito, vão entrar nesse propósito e vão concluir aquilo que Deus o chamou para fazer para essa geração e para esse novo tempo. Você é o preenchedor daquela lacuna, daquele espaço, um elo de toda a corrente, mas não a corrente em si. Mas só que Ezequias, ele tinha uma mentalidade medíocre, pequena, ridícula. Ele não tinha essa visão ampla. E sabe que muitos de nós carregamos essa doença de Ezequias. Nós carregamos uma espécie de uma frustração, ou de uma sensação de que algo muito bom ficou para trás. Alguns de nós
saímos de algumas denominações evangélicas e nós ficamos cuidando o tempo inteiro de como nós vamos iniciar ou reiniciar essa nova oportunidade em Deus. Para quê? Para não repetir e nem reproduzir os mesmos erros do passado. E a gente fica o tempo inteiro pedindo para Deus uma nova oportunidade para fazer tudo diferente. Mas ao mesmo tempo que essa ânsia e esse desejo de fazer tudo diferente, tudo novo para Deus acontece, parece que a gente está preso e está amarrado, tendo uma espécie de uma impressão de que jamais nós vamos voltar a viver a mesma oportunidade privilegiada que um dia nós tivemos lá atrás. É como se a gente estivesse o tempo inteiro dizendo: como daquela época, naquele tempo, naquele momento, as coisas foram tão boas. Se eu pudesse voltar lá atrás, e se eu tivesse uma nova chance de reescrever a minha história, seria tão bom se eu pudesse retroceder no tempo, retomar alguns pontos e alguns projetos de vida que eu deixei em branco lá atrás. Nós começamos a lamentar por coisas que Deus já decretou falência, tempos que já morreram e que não podem mais ser ressuscitados. E a gente começa a estar preso, vinculado a essas amarras, e que não nos deixam fluir, e não nos deixam romper uma nova visão, porque parece que a gente está atado. Tem coisas do nosso comportamento que refletem aquilo, na nossa personalidade que refletem aquilo outro, no nosso temperamento que refletem aquela outra coisa, como se a gente realmente não conseguisse sair daquele ciclo vicioso. E aí começa: Senhor, se naquele momento eu tivesse dito sim, se naquela oportunidade eu tivesse dito não, se eu tivesse talvez me empenhado mais, eu teria tido outros resultados. Se eu tivesse talvez me esforçado um pouquinho menos para aquilo e me empenhado um pouquinho mais para outra coisa, talvez Deus tivesse tido misericórdia da minha vida. Talvez me faltou luta, não sei. E nós começamos o quê? A ficar brigando com o nosso próprio passado. Repita assim comigo: meu passado não pode ser mudado, ele pode ser apenas apagado. O que você pode mudar é o seu presente e o seu futuro em Deus. E nós precisamos nos desvincular do passado. Nós precisamos nos desvincular do passado. Nós precisamos entender que é muito melhor deixar morrer aquilo que Deus não deseja mais ressuscitar. Nós precisamos sepultar coisas que Deus já enterrou. Quando Jesus diz: deixe os mortos enterrarem seus mortos, Ele está dizendo isso: não lamente por coisas que Deus já não tem mais o objetivo de trazer à tona. E queridos, se nós não nos desintoxicamos dessas situações vividas lá atrás, nós nunca iremos progredir. Se a gente não começar a fazer uma espécie de reavaliação e ressignificar a nossa trajetória, sabe, dar um outro rumo para a nossa vida, a gente começa a vivenciar os mesmos padrões. Inevitavelmente daqui a pouco você se pega fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, falando as mesmas coisas. Não tem uma mudança, não tem uma transformação. Você parece que está no deserto durante aqueles 40 anos andando em círculos sem achar a terra prometida. E deixa eu te dizer uma coisa: nós precisaremos estar construindo o novo de Deus. Repita assim comigo: novas oportunidades são dadas para quem recebe o novo de Deus. E como é que você acha que Deus vai estruturar coisas novas em bases erradas? Jamais. Se você não passar por um processo de limpeza, de decantação, de purificação, de desintoxicação das coisas que hoje estão atrapalhando a visão de Deus para a sua vida, Deus não tem como reconstruir áreas da sua vida que foram destruídas pelo passado. É muito interessante que lá em Jeremias, quando ele recebe o chamado profético, ali a palavra de Deus é muito clara, fala sobre 4 níveis: sobre derrubar, destruir, arruinar, ou seja, acabar com tudo, para depois então edificar e plantar. Talvez edificar e plantar seja a parte mais fácil, porque só tem 2 itens para serem feitos, mas antes desses 2 itens, que são tempo de colheita, de prosperidade, de crescimento, precisam ser feitos 4 itens que dão muito trabalho. Porque um tijolo colocado errado naquela parede vai entortar a parede inteira que for construída sobre aquela base. E Deus está nos chamando para nós derrubarmos toda a parede e começarmos do zero.
derrubarmos tudo que foi construído de uma maneira errada e dizer: nós vamos começar tudo novamente. E parar com essa ideia de que os melhores tempos, eles estão por vir com base em quê? Pautado nas suas próprias vivências pessoais passadas. Realmente os melhores tempos de Deus, eles estão por vir, mas não pautados nas minhas experiências, nas minhas vivências, naquilo que eu tive contato. Por quê? Porque o novo é novo. Repita comigo: o novo de Deus é novo. Ou seja, é surpreendente, é fora da nossa interpretação, da nossa capacidade intelectual de compreensão, da nossa forma lógica e sistemática de compreender as coisas. O novo de Deus é sempre novo. Mas o que acontece, meu irmão? Há muita alma ainda envolvida no nosso destino profético. Há muitas coisas de ligaduras almáticas, de alianças almáticas, que estão nos impedindo de crescer em Deus. Tem gente tentando querer viver no espírito com uma alma doente. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele queria mais 15 anos para viver um novo tempo em Deus, uma nova oportunidade. Mas a doença que viria sobre ele não era nem comparada à doença que ele tinha na alma, que o impediu de viver o propósito de Deus. Repita assim comigo: a alma e o espírito precisam caminhar juntos. A Bíblia nos diz que o odre, ele se adequa ao vinho, e o vinho representa as coisas espirituais, e o odre as coisas humanas. Portanto, à medida que você vai recebendo as novas revelações no espírito, a sua alma precisa acompanhar esse nível de revelação. Porque se você adentrar novas regiões e novos níveis espirituais, mas a sua alma ainda estiver presa a doenças e patologias humanas, você não vai conseguir acompanhar o ritmo. E mais tarde, você vai ser um leão espiritual, mas você vai ser um rato almático ao mesmo tempo. E não existe compatibilidade. Existirá sempre uma luta entre a carne e o espírito, mas não entre a alma e o espírito. A alma precisa ser condicionada a viver de acordo com aquilo que o espírito está falando e aquilo que o espírito está dizendo. Agora abra comigo 2 Coríntios. Quantos estão me acompanhando nessa palavra, querido? Amém. Aliás, 2 Coríntios não. Abra comigo 2 Crônicas. Perdão. 2 Crônicas, no capítulo 32, e no versículo 24. Esse camarada, ele está pedindo 15 anos a mais, quando ele descobre que vai morrer. Mas olha só o que ele faz, onde é que ele tropeça? Onde é que eu dou base para tudo isso que eu estou falando para você? 2 Crônicas 32 e versículo 24 diz assim, olha: naqueles dias adoeceu quem? Ezequias, mortalmente. Então orou ao Senhor e lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e contra Jerusalém. Aqui a prova cabal de que esse camarada Ezequias, ele queria 15 anos para fazer os seus feitos, porque ele não correspondeu aos desígnios e às vontades do coração de Deus. Se você tem pedido novas chances e novas oportunidades para o céu, mas você não irá corresponder à vontade dos céus, você não dará uma resposta e não terá uma reação àquilo que Deus está pedindo para você, nem peça mais nada para Deus. Não peça uma nova chance, não peça uma nova oportunidade. Ezequias, ele não deu resposta aos benefícios do céu, ou seja, ele não atendeu às expectativas de Deus. Para que a gente quer uma nova chance, uma nova oportunidade? Queridos, quando ele fala de 15 anos, você sabe o que quer dizer o número 15 profeticamente? Se nós formos fazer um levantamento da palavra de Deus, no sentido profético, o número 15, ela é a casa profética do descanso. No Salmo 120 ao 134, são os 15 salmos, que são os cânticos dos degraus, que conduzem ao quê? Ao descanso. A arca de Noé, ela ficaria o quê? 15 côvados para fora da água, dizendo o quê? Descanso.
segurança, confiança. O 15º dia após as festividades judaicas era um dia consagrado a não fazer nada, a depender única e exclusivamente de Deus. Ou seja, os 15 anos que Deus estava dando para Ezequias era simplesmente para ele deitar no colo do pai, descansar e permitir que a vontade do Senhor fosse estabelecida através da sua vida naquele reino, e ponto. Era um tempo dele se entrelaçar com Deus e edificar essas estacas, fazendo a vontade do coração do pai. Mas o que houve? Ezequias, num contexto histórico, é isso que eu vou dizer para você, ele tinha investido muitas guerras, ele tinha tido sucesso em muitas delas. Contra Senaqueribe mesmo é uma das histórias mais audaciosas, corajosas que eu já vi na Bíblia. Quando você começa a ler essas batalhas desse camarada, você vai ver que ele fez aquilo que estava no coração de Deus. Mas quando ele estava no ápice do governo, a soberba entrou no seu coração. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos produzindo, fazendo, acontecendo, mas de repente a gente se acha o cara, e a gente já se acha o dono do momento, e a gente permite muitas vezes que o orgulho, a presunção suba ao nosso coração. Eu sempre digo isso no ministério, lá em Itajaí. Eu digo, gente, vamos cuidar de uma coisa. Muitas pessoas vêm de fora para ver alguma coisa do Mevan aqui, nós não temos nada para mostrar. Mas é como Moisés quando desceu do monte, e ele não sabia que o rosto dele estava glorificado, mas as pessoas que estavam perto não podiam olhar para ele. Agora, teve um momento que a glória já tinha ido embora, e esse camarada colocou um véu no rosto para dizer que a glória ainda estava ali. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Quando a gente perde a noção de que nós somos alguma coisa, porque Deus é em nós e através de nós, e a gente acha que a gente pode alguma coisa, é que a gente começa a nossa decadência. E foi aqui que ele não conseguiu dar a resposta que Deus queria. Ele queria 15 anos sim, mas para dar continuidade aos seus próprios projetos ambiciosos, porque ele tinha o que? Conhecido todas as nações vizinhas. Ele tinha conquistado todas as nações vizinhas. Ele era o camarada que estava reinando e governando segundo o plano de Deus. Ele disse: eu não posso acabar desse jeito. Para que eu vou acabar desse jeito. Tem muita coisa ainda para fazer. E ele começa a sua vida. O que? Aqui é que é o grande lance. Quando nós lemos lá, a Bíblia diz o que? Que ele fez tudo que era correto igual ao seu pai. Quem? Davi. Ou seja, ele estava conectado a uma paternidade de destino. E você sabe que Davi era uma tipologia de Jesus. Ele era um modelo de um Cristo. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque existia Saul, que era um governo humano, controlador, que estava totalmente desconectado daquilo que Deus tinha, mas daí de repente, Deus, ele ressurge com uma nova proposta, mas uma proposta do seu coração, que é Davi. E isso fala de que o primeiro Adão ele falha, porque é um Adão puramente humano, é o primeiro vaso de Jeremias que quebra na mão do oleiro, mas ele refaz um novo vaso, que é Jesus Cristo, um novo tempo, uma nova etapa, e ele começa então o que? Instituir, é uma tipologia de Jesus, ou seja, isso fala de uma referência geracional. Eu pergunto para você, o que vocês estão deixando para as futuras gerações? Será que daqui a alguns anos alguém vai ouvir falar daquilo que você fez pela sua família, pela sua comunidade, pela sua cidade? Deus está nos chamando para nós assumirmos postos geracionais, coletivos e corporativos, num contexto de uma visão muito mais ampla do que pensar somente nos nossos benefícios e vantagens, somente no seu eu, somente no seu ego. E queridos, aqui era o sinal profético e sobrenatural. Isso faz referência à sua paternidade não biológica, mas faz referência à sua paternidade espiritual. Mas de repente o que ele faz? Ele diz: olha, eu vou pedir um sinal para Deus. E ele diz: eu não quero que o relógio ele aumente 10 graus. Eu quero que o relógio de quem? De Acaz, ele retroceda 10 graus. O que ele está falando aqui? Eu quero voltar no tempo, na minha paternidade biológica, e dar finalização àquilo que o meu pai não pôde concluir
eu quero limpar a imagem do meu pai biológico. E aqui ele se perde. Eu quero que você esteja muito sintonizado naquilo que Deus está falando, porque eu quero que você compreenda isso com uma outra ótica. Quando ele pede para que o relógio de Acás ele retroceda 10 graus, ele está na verdade dizendo: eu quero retomar os projetos inacabados no padrão humano. Ele sai da esfera espiritual e sobrenatural, da conexão direta de uma visão do céu, e ele entra debaixo de novo de um governo terreno. Ele acaba se conectando ao que é um governo natural e humano. E a sua paternidade espiritual estava o quê? Mal resolvida. Ele olhava para um pai, Davi, e ele olhava para um pai, Acás. O pai Davi tinha feito tudo que era bom diante dos olhos de Deus e era uma boa referência geracional. Mas Acás fez tudo que era contrário diante de Deus, fez coisas abomináveis, matou sua própria população, matou seus filhos diante dos deuses pagãos, colocou a idolatria, se prostituiu com as prostitutas cultuais, fez coisas terríveis. Mas ele disse: eu não posso deixar a nossa família terminar desse jeito. Queridos, nós precisamos nos desconectar de algumas referências e de alguns modelos que nos inspiraram lá atrás, mas que já não são mais nenhum tipo de modelo para a gente caminhar. Porque nós fomos formatados, desenhados, informados com tanto humanismo, com tanta coisa do paganismo, da Babilônia, na construção do nosso comportamento, que no final nós já estamos totalmente secularizados, institucionalizados. Nós não conseguimos mais ter a dimensão de reino, e Deus está nos chamando para nos desintoxicar disso. Porque aqui Ezequias ele despreza o DNA do céu e ele abraça o DNA da terra. Isso fala de um governo da alma, isso fala de um governo no espírito. Isso fala de um governo da alma que é um modelo segundo os princípios da terra, dos valores da terra. E ele fala o que? De um governo segundo o modelo do céu, do espírito, daquilo que Deus pressupõe, daquilo que Deus espera. E queridos, aqui em 2 Crônicas, ainda no capítulo 28, 29, diz que Acás, ele foi sepultado com desonra. E aí ele começa a olhar e dizer: meu Deus, o meu pai foi sepultado desse jeito. Meu Deus, eu acabei de contar aqui, se até Jeú olhou para Jezabel e disse: vamos sepultá-la porque ela precisa de honra, ela é filha de um rei. Imagina Acás. Acás teve um sepultamento vergonhoso. Mas aí o que? Ele morre com o pai dele. Ele se sepulta com o pai dele. Aqui ele acaba assassinando o restante de vida que ainda lhe sobrou. E eu pergunto: a quem você está conectado? Talvez você já esteja debaixo de uma paternidade de destino, você já esteja debaixo de uma influência que pensa no reino, você já está recebendo uma nova revelação, uma nova interpretação da palavra, mas no seu comportamento ainda existem conexões de modelos de referência que não combinam mais para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você precisa o quê? Passar por um período de limpeza espiritual, para poder entrar dentro daquilo que Deus tem. A quem você está conectado? Porque, querido, a visão ela não está condicionada ao tempo, mas o tempo está condicionado à visão. Se Deus tinha dado aquele tempo para Ezequias cumprir o seu chamado, era naquele tempo, porque Deus já sabia que ele iria se perder depois. Deus já sabia. Deus conhecia os intentos. Prova de que o coração dele estava corrompido foi a oração que ele apresentou diante de Deus. Você leu essa oração? Você viu quanto que tinha de humanidade? Não era igual o padrão de Davi, porque o padrão da geração de Davi era um padrão diferente, era pautado em quebrantamento, era humilhação, era rendição, era descendo as escadarias do eu e dizendo: Senhor, eu estou aqui com a boca no pó, eu nada sou, deixa eu ficar aqui e chorar dia e noite por aquilo que eu fiz diante de Deus. Não, o padrão de Ezequias, na sua oração diante de Deus, foi um padrão humano, porque foi pautado no quê? No exemplo de Acás, era pautado em orgulho nas suas realizações. Senhor, eu agradei o teu coração, Senhor, eu fiz tudo o que era reto para o Senhor, eu cumpri os intentos, eu fiz a tua vontade, eu fiz tudo aquilo que estava no meu alcance. Ou seja, cheio da sua humanidade, cheio dos seus resultados, cheio do seu eu, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço e aconteço, mas não tem humildade, não tem quebrantamento. Queridos, para um líder espiritual, presta atenção no que eu vou te dizer, mas é muito pesado isso.
Porque a palavra de um profeta, ela tem sentença. Mas para um líder espiritual, mais vale ele morrer em Deus do que ele tentar viver uma vida fora do propósito eterno. Se for para a gente viver para nós mesmos, que Deus então, Ele lembre de cada um de nós. Porque, queridos, não existe vida a não ser debaixo do governo do Espírito Santo. Porque você vai passar por aqui e não vai deixar nada registrado. A visão que você estabelecer vai ser uma visão de pó, não vai ser uma visão de glória. E o fim disso é um fim trágico. Porque Ezequias, ele se corrompe com as alianças profanas da Babilônia. Lê comigo ali, 2 Reis 20. Vamos voltar lá para o 2 Reis, capítulo 20. Abre lá rapidinho. Quantos estão comigo, querido, me acompanhando nessa palavra? 2 Reis, capítulo 20, e no versículo 12. Olha só o que diz aqui. Isso é muito forte. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Escuta só. Pessoas que pensam só no seu próprio umbigo e vivem o seu propósito humano e natural, são pessoas que se vendem e se trocam por presentes. Não são pessoas que têm o quê? Uma palavra a zelar. Elas não são íntegras. Elas se corrompem facilmente por coisas que entorpecem a sua visão. Elas se inebriam com as coisas da terra. E diz assim: Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal e tudo quanto se achava nos tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Presta atenção aqui em mim. Ezequias mostrou alguma coisa do céu? Nada. Ele só faz referência a coisas da terra: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o arsenal, tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve que ele não tivesse mostrado. Ou seja, ele só podia, ele estava tão condicionado a um governo terreno, almático, que ele só podia mostrar os feitos e os resultados humanos. Ele não tinha nada construído no espírito para apresentar para o rei da Babilônia e para confrontar aquele pagão. E olha só o que diz aqui. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da onde? Da Babilônia. E perguntou ele: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, olha só, entesouraram teus pais, o legado, as gerações, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma aqui, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E olha só o que acontece, o mais absurdo de tudo isso. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra do Senhor que dissesse. Como que isso é boa, gente? Diz assim: pois eu pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez açude e arqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não houve escritos no livro da história dos reis de Judá? E descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Presta atenção aqui, queridos. Olha só, o profeta Isaías, ele vai conversar com o camarada de novo. E na verdade o intento dele é perguntar: o que você fez com os 15 anos que você pediu a mais? E aqui ficou a prova clara, explícita, de que ele tinha usado para entesourar. Só que o profeta, ele diz o seguinte: assim como tu te preocupasse somente com as coisas da terra e não valorizasse as coisas do céu, porque você ficou perdido em relação à tua posteridade, às tuas gerações. Olha só o que vai acontecer contigo: você vai perder todos os teus tesouros, ou seja, você vai comprometer a sua herança, o seu legado. E no segundo momento, os teus próprios filhos, que falam de gerações, aqueles que procederão das tuas entranhas, eles vão se tornar o quê? Eunucos, improdutíveis, inférteis no terreno babilônico. Eles seriam entregues à grande prostituta, à grande meretriz.
Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. E qual é o grande quê da questão? Quando ele diz assim, mas no meu reinado vai ficar tudo bom? Enquanto eu estiver no governo vai estar tudo bem? Enquanto eu estiver assumindo esse ministério, não vai acontecer nada? Depois que eu sair, que se dane todo mundo, que se exploda o mundo. Mas enquanto eu estiver aqui, a coisa precisa funcionar. Que visão limitada, que visão pequena. Por que as pessoas acham que as coisas só funcionam quando elas estão no controle? Por que as pessoas acham que as coisas só funcionam quando elas dominam? Isso é egoísmo, meu irmão. É um lugar onde existe preocupação só consigo. Pessoas que usam o tempo de Deus, o tempo concedido pelo céu, para benefício próprio. Isso são líderes empreendedores, sabe o que? De um negócio gospel, não de uma igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que está sendo preparada e ataviada para as bodas do Cordeiro. São pessoas que querem sucesso somente enquanto elas estão no poder, elas estão preocupadas com os resultados enquanto elas estão na liderança. Se elas morrerem ou elas saírem, pouco importa se aquelas portas fecharem, se aquilo tudo vai se acabar, porque elas só estão preocupadas com o seu nome a zelar. Que se danem aqueles que virem após mim. E o Senhor está cansado desses empreendedores evangélicos que estão mais preocupados com o sucesso das suas igrejas, ou seja, das suas empresas, do que com o reino, do que deixar um legado para os seus filhos espirituais, do que construir uma história que perpetue de geração em geração. Queridos, que valorize o contexto de família, são líderes, mas não são pais. Eu volto a dizer, eu fiquei absurdamente assustado, porque eu trabalhei numa multinacional durante 9 anos, e um lugar que tinha acesso aos grandes palestrantes de marketing do momento. Eram coaches, eram mentores, eles escreviam para as grandes revistas, o CSA, a Veja, e estavam todos os dias ali conosco, palestrando e transferindo seu coração. E eram coisas do padrão humano que eles estavam impartindo. E quando eu vim para dentro da igreja, eu vi pastores usando cartilhas do mundo secular para ensinar seus líderes a serem informados em como ganhar pessoas, como influenciar pessoas. Isso é manipulação, isso é padrão humano. Isso é tecnologia e técnica produzida por homens. Não, querido, nós precisamos de homens que vão para o joelho, que busquem revelação e inspiração da palavra, que não vão para os livros seculares buscarem aquilo que somente a Bíblia pode dar. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, se nós não acordarmos para isso, nós vamos gerar filhos para fora do reino, filhos com a meretriz, filhos para a meretriz, para a grande prostituta. E Deus não quer líderes com as mãos cheias de resultados humanos, mas úteros vazios daquilo que é gerado no Espírito. Líderes secos das coisas do céu. Nós acabamos de falar sobre Jezabel e os cães se alimentaram dela. Você sabe por que os cães se alimentaram de Jezabel? E por que Apocalipse diz que os cães ficarão de fora? Porque os cães são uma espécie de animal. Existem muitos outros, mas eles são uma espécie que tem um filho de cada pai. Você já viu cadela? Quando está no cio, ela acaba procriando com todo cachorro que tem na rua, e sai um de cada cor. Não tem um pai só. Se prostitui, não tem integridade. E os cães se alimentam de Jezabel mesmo, da manipulação e do controle. E Deus está nos chamando para um tempo em que nós sejamos a noiva de Cristo, fiéis a um único cabeça, a um único marido, a um único pai. Queridos, nós precisamos perder a nossa cabeça de líder para receber uma mente de pai. Está na hora da gente se desvincular e se desintoxicar de tudo isso que a religião impregnou em nós. Pelo amor de Deus, você tem que chorar isso. Você tem que esmurrar a sua carne na parede até isso tudo sair de você. Porque nós não fomos salvos para tocar um empreendimento. Nós fomos chamados para conduzir pessoas preparando uma geração. Amém. Presta atenção. Esse é o princípio da continuidade. Deus está dando uma visão para você.
E as instruções estão vindo do céu. E com os recursos dados por Deus, você está edificando a sua vida. Mas você vai fazer isso sob o fundamento que você quiser. Ou você vai buscar um padrão geracional, celeste e espiritual para viver, ou você vai viver segundo as coisas e o condicionamento dessa terra. Nós estamos usando a própria palavra de Deus para construir os nossos próprios impérios pessoais. Sabia disso? Por isso que eu cansei de ficar pregando em um monte de igreja. Se for para ficar ministrando em um monte de igreja, querido, nem me convida, porque eu só saio da minha casa com um propósito. Eu não vou deixar minha esposa e meu filho, e o lugar que Deus me plantou, com um monte de pepino para descascar lá e abacaxi também, para vir ministrar numa outra igreja sem for propósito. Amém. Glória a Jesus. Eu não trabalho para pessoas, eu trabalho para o reino, eu trabalho para Ele. Amém. E eu me movo debaixo da orientação dEle. Lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus liberou uma ordenança, uma sentença para o reino espiritual que está sobre os homens. Deus disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aqui Deus estabelece o que? Um princípio espiritual imutável de crescimento. Por isso que hoje muitos ministérios estão crescendo, porque crescem por métodos, porque estão caminhando sob uma palavra do céu, e crescem. Hoje nós conversávamos isso. Como é que essa liderança trabalha só na unção e no dom, mas não tem mais a presença? Porque eles ainda trabalham sob uma palavra que Deus liberou, de crescimento. Só que a função do reino não é crescer, a função do reino é desenvolver. Tudo que cresce, cresce desordenadamente. Você já viu uma cidade que cresce? É uma cidade que não tem saneamento básico. É uma cidade que não pensa no equilíbrio sustentável, não pensa na qualidade de vida daquela população, nada, porque cresceu. Agora uma cidade que desenvolveu, é uma cidade arrojada, planejada, bem pensada, que foi crescendo e desenvolvendo, a partir de quê? De um pensamento diferente. Mesma coisa somos nós não crescemos, porque senão nós viraríamos monstros. Nós desenvolvemos, por quê? Porque todos os órgãos mudam junto conosco, todos os ossos mudam junto conosco, todas as nossas estruturas mudam junto conosco, a partir do tempo que nós vamos o quê? Desenvolvendo. Isso é natural, aliás, isso é sobrenatural. Por isso é tão difícil quebrar o jugo da religião sobre a vida das pessoas, porque dá certo. É errado, é o caminho paralelo, é um condicionamento lógico, estratégico, humano, pautado em métodos, em livros, em receita valita, faz com carinho, e dá certo. O pior de tudo é que dá certo. Sabe aquela história que você estuda para a prova, mas você estuda um dia antes, sem saber nada da matéria, você vai lá e tira um 10? E aquela pessoa, às vezes, que ralou um pouquinho mais, não conseguiu tirar um 5? É que dá certo. O que seria o correto? Todo dia você pegar aquela matéria, dar uma relida, conhecer o conteúdo, mergulhar nas entrelinhas, ter aquela visão geral, para você não apenas decorar, mas você entender, para poder fazer o que? Com conhecimento de causa à prova e tirar um 10 merecido. Mas não, você estuda, às vezes, um dia antes, e ainda faz aquela simpatia de botar o caderno debaixo do travesseiro para ver se recorda na prova no outro dia, né? Mas dá certo. Por quê? Porque a gente cria meios que dão certo, mas não são sempre o certo de Deus. Nem sempre aquilo que dá resultado no padrão humano é a direção do céu. Nem sempre aquilo que a gente desenha como projeto é aquilo que Deus quer fazer. E o problema, querido, é que as estruturas que nós construímos garantem o que? Segurança. Nós confiamos na força do nosso braço. E mudar interiormente até dá, aqui dentro. Porque a gente sabe que a gente está fazendo, está dando certo, mas não é o que Deus quer. Porque Deus quer outra coisa, mas a gente não vai por quê? Porque toda mudança interior, ela requer mudanças externas. E você vai ter que mover todas as coisas à sua volta. Você vai ter que sair geograficamente daquele lugar. Você vai ter que se desvincular de pessoas. Você que vai ter que mudar a sua cabeça. E você não está disposto a fazer toda essa mudança. Você vai ficando por ali, vai se adequando ali, até ver se a coisa dá certo. Mas deixa eu te dizer, querido, aquilo que Deus não pode usar, o diabo vai usar na sua vida. Por quê? Porque Ezequias, nesses próximos 15 anos, ele gera Manassés, que foi pior
do que o seu avô Acás. Foi a vergonha de Ezequias, porque tudo aquilo que é gerado na alma gera carne. Tudo aquilo que tem uma direção nas ambições humanas é gerado na carne, e o resultado disso é a vergonha. Deus está nos chamando para algo que se desconecte dessa realidade. A palavra Manassés quer dizer esquecimento. Por quê? Porque realmente Ezequias se esqueceu do propósito eterno. Realmente Ezequias, ele se desconectou de uma paternidade de destino que era Davi. Realmente Ezequias deixou a soberba subir no seu coração e esqueceu que ele era um homem que poderia ter feito uma história diferente naquela nação. Realmente Ezequias, ele entregou o seu filho para a Babilônia, e ele gerou alguém mais terrível, conseguiu ser mais terrível do que o seu avô Acás. Por quê, querido? Porque Deus nunca vai avaliar o seu sucesso ministerial e da sua visão pelos seus resultados. Deus sempre vai avaliar a motivação e a intenção do seu coração. Por que você está cumprindo o propósito? Por que você quer assumir determinados lugares? Por que você quer fluir e romper em determinadas áreas da sua vida? Para fazer a sua vontade, ou você deseja fazer uma vontade do céu? A matéria-prima, querido, para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer o propósito do Senhor na sua vida, é a motivação, é a intenção. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto maior for o seu apego pelas coisas desse mundo, maior vai ser a dor para você entrar no propósito eterno. Porque Deus vai ter um chamado para a sua vida, mas você vai ficar tão enrolado com as coisas que te dão prazer aqui na terra, que você não vai conseguir abraçar nada do céu. Por isso que eu te digo, está na hora de desintoxicar. Está na hora de desintoxicar. Não olhe para trás e lamente. Diga: Senhor, eu quero uma nova oportunidade, mas agora não vai ser mais do meu jeito, vai ser do teu jeito. Amém. Não vai estar mais na minha vontade, vai ser na tua vontade. Eu não quero mais realizar os meus feitos, eu quero realizar os teus. E aí, querido, aquilo que você gerar não vai ser Manassés. Não vai ser para esquecer a vontade de Deus para a sua vida. Não vai ser para te trazer peso, nem desgraça. Aquilo que você gerar vai lhe trazer honra, vai lhe trazer virtudes, e vai reescrever uma história num padrão geracional. Será que as futuras gerações, elas poderão olhar para você e saber que teve um homem e uma mulher que disse sim para Jesus? Fique de pé comigo. Quantas pessoas querem um recomeço? Quantas pessoas querem um reinício? Engraçado que lá no computador a palavra para reiniciar é reset, né? E a gente zera o cronômetro. A gente desliga e volta a ligar. O negócio vai ser assim. Vai ter que apagar tudo para começar tudo do zero. Quem é que está disposto a isso? Mas agora não vai ser mais o seu jeito, você vai ter que sair do controle. É do jeito de Deus. Chega, gente, de humanidade. Chega de alma, chega de carnalidade. Chega, acabou esse tempo. Não tem mais espaço para isso, por favor. Não tem mais espaço para isso, por favor. É um tempo no Espírito. Não é mais um tempo no dom. É um tempo na conexão com o céu, é na presença, é na glória. Quantas pessoas querem começar de volta? Então essa é uma noite de renúncia, é uma noite de entrega. Você está disposto a entregar o seu passado e os seus projetos pessoais e dizer: Senhor, está aqui. Eu não quero mais. Chega de sofrer por coisas que o Senhor não mandou eu fazer. Eu quero ser desintoxicado da religião, da formatação, da influência, de paternidade sem destino, de um jeito de fazer as coisas que não é o jeito de Deus, é o meu.
Chega de pregar do meu jeito, eu quero pregar do jeito do céu. Chega de cantar do meu jeito, eu quero cantar do jeito do céu. Chega de tocar do meu jeito, eu quero tocar do jeito do céu. Chega de me relacionar com as pessoas do meu jeito, eu quero me relacionar com o jeito do céu. Eu quero fugir do padrão da terra, eu quero uma visão do céu. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nos deixa ser a geração que busca